Por que eu sou de direita? Porque eu sou conservador. Bem, eu como um cristão fui ensinado desde pequeno que Cristo em minha vida vale mais do que tudo. Que Cristo em mim é o que dá sentido à minha vida. Sendo assim, não sou eu quem vivo, mas é Ele que vive em mim. Isso se reflete em tudo, nas escolhas, nas atitudes. Isso reflete na forma como eu trato as pessoas. Isso reflete na forma como eu administro o meu tempo, como eu faço o meu trabalho, como eu vou na escola, a respeito de notas e coisas assim, né? E sendo assim, a posição política não deve ser diferente. Deve ser algo que englobe toda a filosofia cristã, que seria, no caso, né, o que Cristo nos deixou, o maior mandamento é o amor. Então nós devemos pensar que toda a lei passada, ela foi cancelada por Cristo. Cristo cumpriu a lei e nos deixou apenas a lei do amor. Porque se você pensar bem, se você amar o seu próximo e a Deus como se amar a Deus e amar o seu próximo como a ti mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cometer adultério, você não vai desrespeitar pai e mãe e as leis que existem ali, as leis bases, né? Mas sendo assim, eu sou conservador. Pode ter alguma influência de pai para filho, sim, apesar de que meu pai nem se envolve muito com isso. Ele até se impressiona com o fato de eu gostar tanto de política, de eu procurar saber, de eu estar constantemente procurando vídeos na internet de diferentes temas, de diferentes pontos de vista, lendo livros e buscando saber, né, entender os dois lados. Então não há tanta influência da parte dele na minha posição política, mais na moral, nos valores e nessa parte. Mas sendo assim, de família eu já aprendi a ter valores cristãos, e eu escolhi para minha vida a filosofia de Cristo, a qual eu vou seguir. Tenho os ensinamentos dele como filosofia de vida, e acho que na direita conservadora, os pontos bíblicos, os princípios bíblicos são respeitados. O conservadorismo tem fundamento no cristianismo, no judaísmo. Dois pontos principais são a natureza do capitalismo e a moral judaico-cristã, que é o que rege, né, é o que construiu o nosso Ocidente, e infelizmente está sendo aos poucos apagado, dissolvido. Mas a gente está na luta e não vamos deixar isso acontecer, porque nós somos maioria, querendo ou não, nós temos voz mais forte e nós vamos fazer a diferença aí. E eu não sou de esquerda, não tenho amigos de esquerda, simpatizo com eles, mas não concordo com muita coisa, assim como muita coisa de direita também não concordo, mas na esquerda é muito mais, porque a esquerda existe muita coisa. Na verdade, os princípios de esquerda são totalmente contrários ao cristianismo, tanto que existe uma frase que diz que por trás de todo cristão de esquerda existe uma Bíblia empoeirada, e eu tenho a maior certeza que isso é verdade, porque é impossível você compactuar com regimes totalitários onde a morte é um dos meios de reduzir massas, onde o controle da população, o poder sobe a cabeça e acaba no morticínio que a gente vê aí até hoje. Não há um regime comunista que deu certo, todos faliram, e os que estão de pé estão quase falindo. Ou então nós vemos na TV, a miséria é a única distribuição social e totalmente igualitária, é a miséria. E isso não queremos para o Brasil. Queremos um país próspero, queremos um país que seja referência economicamente, que saiba exercer diplomacia, explorar os seus meios econômicos e fazer o país crescer, né? Todo mundo quer isso para o seu país. E na esquerda, nos princípios de esquerda, se você estudar Lenin, estudar Gramsci,
Marx, todos eles, se não, mas eu acho que todos eles eram ateus e dizem que a religião é o ópio do povo, como disse Marx, e que o comunismo é totalmente contrário à religião. E no comunismo não existe religião. Você vai ver na Coreia do Norte o deus deles é o Kim Jong, é o próprio ditador, é o deus deles, porque é proibido qualquer tipo de religião. Em Cuba, para você ser um cristão, um católico, você tem que ter liberação do governo, tem que ser uma permissão especial do governo, né, para isso acontecer. Então, comunismo e cristianismo não dá certo e não vai dar, não adianta, não vai dar certo. Eu sou conservador por esses motivos, porque Cristo na minha vida é tudo. E eu acho nessa posição política a forma de ser um cristão, de defender os valores cristãos e de exercer da melhor maneira os meus valores cristãos, exercer a minha vida, a minha filosofia e essas coisas. Então, eu acho que é isso, explicar um pouco do porquê eu sou conservador, né? Porque eu sou de direita. Muitas pessoas me perguntam e eu tenho que explicar isso sempre. Esse vídeo eu vou enviar para todo mundo que quiser saber, e eu vou postar no Face também. E é isso aí então, muito boa noite a todos, fiquem com Deus.